Olá, seja bem-vindo ao Acelera Marketing. Hoje num formato diferente, né? Aqui em bancada, temos 2 convidados que eu vou apresentar já já. E o Acelera Marketing é o seu programa semanal sobre gestão, negócios, tecnologia, inovação e, claro, muito marketing. Hoje iremos falar sobre comunicação visual, né? Sobre design, sobre videomaker, né? Sobre audiovisual. Como videomaker, na verdade, falando sobre audiovisual. E o poder da imagem para a comunicação das marcas, comunicação pessoal também. E para falar sobre esse assunto, vou trazer aqui 2 amigos, o John William, que é um parceiro de longas datas, já foi meu sócio, a gente empreendeu junto, né, no início, tem história para contar. 13 anos atrás. 13 anos atrás, não, é mais, viu? 2011. Nossa, gente, 14 anos. 2011. Nossa. E até tem uma história antes de 2011, né? Tem uma Como história. Como músico, é baterista também, então tem história aí de banda de rock quando era adolescente, enfim. E também tem o Igor Pereira, que é meu amigo aqui, que parceiro, a gente trabalha junto atualmente, né? A gente está tendo alguns clientes em comum. E ele trabalha com as partes de audiovisual. E aí eu quero que vocês comecem se apresentando. Tira para o ímpar, né? Não, que ele falou assim, eu achei engraçado, né? Que ele falou assim, não, passei de longas datas, 13 anos. Aí esse aqui é o Igor. É que a gente se conhece há menos tempo, né? Eu acho que tem o quê? Uns 3 anos, talvez, 4 anos trabalhando juntos. 3 anos. De vista, assim, eu conheço mais tempo, mas está mais próximo, trocando figurinha. E muito trabalho. Exatamente. Então, começa por você, que é o novato, né? É o novato. Fala um pouco da sua trajetória, como você começou, o que você faz no dia a dia, e depois a gente entra nos assuntos aí relacionados à sua expertise. Legal. Queria desejar uma boa noite, né? Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde para quem estiver vendo. Saudar você, né, que está vendo a gente. E contar um pouco da minha história, mas de forma bem resumida. Eu comecei na área de criação de artes. Olha só, comecei lá naquela época, mas foi através de algo que muitas das pessoas vão se identificar comigo. Eu comecei na área de marketing, do modo geral, foi através da igreja. A igreja abriu as portas para mim. Na época, a igreja precisava de algo para divulgar no telão, falando que iria ter evangelismo. E aí eu tive que fazer uma arte na época no PowerPoint. Nossa. E aí a gente... Isso aí. No PowerPoint com o nome evangelização e aquela mãozinha com a plantinha em cima, com a terrazinha com a plantinha em cima. Estilo culto de missões. Quem conhece já vai saber que já fez uma arte assim. E aí comecei a fazer essa arte. Depois um irmão de uma igreja investiu em um equipamento para a igreja, se eu não me engano foi Jonas Campos, na época, que conseguiu uma câmera. E aí eu comecei a fotografar lá. E aí, juntando a isso, um tio meu, eu era o famoso sobrinho, pra quem é da área de criação de artes vai saber, eu era o sobrinho. Sobrinho oficial, né? Sobrinho oficial. Um tio meu me indicou para uma gráfica. E lá nessa gráfica eu comecei a trabalhar. Só que foi através de uma oportunidade, assim, eu fiz uma arte toda errada. Toda errada. E aí o dono da gráfica ficou tão impressionado com o tamanho erro que tinha, que ele chamou para que eu fosse até lá para ele mostrar o que é que eu tinha errado. E através dali eu comecei a fazer artes. E aí depois das artes, comecei a fazer arte para mídias sociais. Depois das mídias sociais, comecei a me identificar com a parte de fotografia e filmagem. E foi dali que veio surgindo as oportunidades com as produtoras e as agências de marca. E hoje, graças a Deus, estou aí trabalhando com audiovisual, fotografias e vídeos relacionados para as mídias sociais, voltados para as mídias sociais, mas focados em restaurantes e confeitarias. A área de beleza também, né? De modo geral, tanto pratos, mas barbearias e etc. Então é esse trabalho, graças a Deus, estamos aí produzindo bastante. Então você foi mídia da igreja quando não era moda ser mídia da igreja, né? E agora... Agora é um ministério, né? Hoje... Da mesma forma que a igreja revela muitos músicos, hoje está revelando bons designers, né? Isso. Bons fotógrafos, é bacana. Muita E gente Johnny, boa. Falei, você é músico também, falei dessa trajetória. Que antes da gente ser sócio, a gente trabalhar junto, lá em 2011, né? Eu conheci Johnny como baterista. Eu tinha um grupo de amigos que tinha uma banda. Eu cantei uma única vez que a gente se apresentou. Acho que sim. Ataque Frontal. Isso, Ataque Frontal, nossa. Eu escrevi Saudades. algumas coisas, e aí John era baterista, e um amigo que era guitarrista, baixista. E Na a época gente... que Apocalipse 16 estava aí na moda. Também. Isso acho que foi em 2007. 2006, 2007, não passa disso não. Eu lembro que eu ainda trabalhava como estagiário no shopping, então foi 2016 isso. 2006. 2006, desculpa, 2006. Bastante tempo. Bastante tempo. A gente se conheceu nessa época,
E aí, em seguida, a gente manteve contato ali distante, em alguns eventos, na própria igreja, né? E aí, eu lembro que uma vez eu estava em um ônibus, eu estava vindo da aula da faculdade, né, de marketing. Eu estava no último período e já tinha um desejo de empreender, de montar uma agência de publicidade. Encontrei John no ônibus. E aí eu já sabia que ele fazia alguma coisa de arte. John, eu estou com essa ideia. Ele, estou com a ideia também. Vamos conversar. Aí na semana seguinte a gente foi e conversou. E aí eu não tinha computador, ele também não tinha. Era um pendrive, aí ele ia fazer as artes da casa do amigo dele, mas aí essa história você segue, pode ficar à vontade. Tem muita história para contar mesmo. Bem raiz. Boa noite quem está em casa, bom dia. Eu sou Johnny William, tenho 35 anos, sou daqui de Natal, sou formado em publicidade e propaganda e atuo já há mais ou menos uns 14 anos como diretor de arte, design gráfico. Fiz parte da minha carreira aqui em Natal, consegui trabalhar nas grandes agências aqui da cidade, na Maris, na Artse, na Crioula. Tive a oportunidade de conhecer muita gente boa, fazer muita coisa legal. E atualmente eu trabalho na Opus Múltipla, que é uma agência curitibana. Lá a gente atende o Boticário. E estou tendo a oportunidade nos últimos meses de estar fazendo freelancer para o pessoal lá da Pereira Odell, da Califórnia. E lá a gente tem uma gama gigantesca de clientes, faz bastante coisa legal. E é assim, um universo legal e interessante assim, quando você tem a possibilidade de começar a romper essas fronteiras, né? Quando eu fui trabalhar com o Boticário, minha mente se abriu muito e agora trabalhando com a galera da gringa é uma perspectiva totalmente diferente. A gente estava conversando aqui nos bastidores antes de começar sobre as possibilidades, a forma como a galera enxerga o mercado. E como o Robson falou, a gente já tem uma longa história aí de pelo menos 20 anos, se for parar para pensar, né? Entre ataque frontal, coletivo, já são quase 20 anos. E é interessante porque, assim, na minha adolescência, eu não tinha noção, assim, do que era publicidade, do que era comunicação, do que era design gráfico. Não enxergava isso como profissão ou como se profissionalizar nisso, tanto que até descobrir esse mundo, eu já tinha pensado em várias coisas. Eu queria ser dentista, quis ser advogado, quis ser jogador de futebol profissional, o que se revelou, assim, a pior coisa do mundo, porque eu não tenho habilidade nenhuma. E foi quando eu comecei a trabalhar na Acrilarte. Robson conhece a Acrilarte, não sei se o Igor conhece. Lá eu era arte finalista e eu vou tentar resumir, porque eu sei que a gente tem muita coisa para conversar. E chegava muito material das agências de publicidade. Eu não tinha noção de que existia uma empresa, um organismo ali que cuidava de comunicação. Os comerciais que eu via na televisão achava que era a própria emissora que produzia. Eu não tinha noção de que haviam várias cabeças e várias pessoas ali por trás, tanto do lado da produtora de vídeo quanto do lado da agência, para idealizar e fazer aquilo acontecer. E aí eu comecei a perceber que aquilo ali me chamava atenção e que cores, tipografias, ideias, a comunicação era algo que despertava dentro de mim sentimentos muito bons e que eu comecei a enxergar ali a possibilidade de me profissionalizar e trabalhar com aquilo. E aí foi justamente quando esse período que o Robson falou do ônibus, eu lembro, a gente estava no 38, se eu não me engano, Isso mesmo. ali, passando ali no frente ao lixão e tal, ali entrando no... a gente teve esse papo, foi mais ou menos quando coincidiu a conversa do Robson e o convite para a gente montar coletivo, que foi uma loucura, assim. Hoje, quando eu paro para pensar, pensar que eu tinha um emprego CLTzão, salário, ganhava um salário mínimo, Robson aventureiro, cheio de ideias, a gente disse, sabe uma coisa, vamos fazer isso acontecer. E a gente embarcou nessa jornada, o que se revelou assim... como é que eu posso falar? Um grande desafio, né? Mas um desafio as portas, que carreira. justamente foi um divisor de águas para a minha vida, para a vida de Robson, na nossa carreira, na nossa percepção do mercado, e que assim me traz até hoje frutos muito positivos de aprendizados e quando eu olho para trás e vejo assim, caramba, ali foi o meu day one, dia de partida em comunicação de fato, porque era só um arte finalista desdobrando materiais,
e poder construir aquilo e daquilo escalar, e hoje, sei lá, 14 anos depois, continuar na área, trabalhando e fazendo o que eu gosto, eu olho para esse começo com muito carinho e com muitos sentimentos bons. Eu também digo mesmo, né? Olho com gratidão, né? Pela confiança também. Assim, foi meio que na loucura. Assim, na ideia, vamos testar. Eu lembro que o primeiro cliente foi um curso de inglês que a gente fez permuta. Isso, nem existia em regra, assim, a coletivo, estrutura física. Eu fiz o layout do quarto da minha casa. Como era o nome daquele curso? Não lembro. Global English. Global English, isso. Trocou a arte no verbo to be. Tipo isso. Exato. Literalmente isso. Mas eu lembro que eu conversei com a dona, né, que era, sei lá, vizinha do meu primo, tal. Duolingo, se tiver precisando de arte, Duolingo aí. Chama nós. Chama a gente. Permuta aí. E aí a gente fez uma permuta para, sei lá, 6 meses de curso. Peguei a ideia, vamos fazer dessa forma. Ele foi fazendo, pegar no pendrive e apresentar na casa dela, ó, pluga aí o pendrive no teu computador, quero te apresentar o que eu fiz. Então, era muito rudimentar, cara. Muito. A gente só tinha uma ideia e o nome. Isso. Né? Coletivo Marketing e Propaganda. E aí a gente seguiu e foi evoluindo, a gente conseguiu os primeiros clientes, inclusive lá na gráfica, né, de indicações. Foi surgindo, foi criando marca, foi criando algumas coisas. Já veio rede social também, nessa época estava bem incipiente, mas a gente já foi pegando alguns clientes, alguns contratos. Isso. Tinha aquela Oral Prime, né? Esse que a gente fazia o digital deles. Nossa. Tinha Oral Prime, que era uma clínica de odontologia, né, que tem até hoje. E a gente alugou um primeiro escritório. E era muito na garra, a gente pagava aluguel e que tem uma história engraçada disso, porque eu lembro que quando a gente decidiu, cara, vamos fazer isso acontecer, vamos empreender, vamos viver disso. Eu pedi, né, demissão lá da Acrilarte, era a minha segunda passagem lá, a minha primeira passagem eu fiquei lá quase 2 anos, saí, retornei, fiquei só 6 meses. E eu lembro que a Caixa Econômica disponibilizou um empréstimo numa conta que eu tinha. Acho que na época foram R$1.600. Exatamente. E foi o dinheiro que a gente começou a coletivo, que a gente alugou a sala lá no Canaçu, na João Pessoa, no centro. E que a gente pintou com um amigo meu da igreja. Ele fez uma bancada, quase uma porta, assim, isso, ele pegou uma madeira velha. Um outro amigo nosso serrou, botou lá na parede, tinha uns móveis muito velhos. A geladeira. A gente plotou a geladeira. Eu acho que a geladeira era a coisa mais nova que melhor funcionava ali naquele escritório. O ar-condicionado só fazia barulho. Isso, só fazia barulho. Mas foi uma época muito boa. Tem algumas fotos aí. Isso. Aí eu olho, às vezes fica a lembrança. Foi o nosso day on, cara. Assim, foi uma loucura total. Assim, começar um negócio. A gente às vezes almoçava biscoito recheado. Isso, mas era. Mas era bem na garra. Mas daí a gente começou a ganhar espaço e atender clientes um pouquinho maiores, tal. Na cidade a gente teve a oportunidade de atender. Ainda nessa época, 13, 14, a gente pegou um cliente legal de Manaus, que foi a Audi, né? Fez um portfólio. Sim. Foi na época quase que você já estava de saída, né? Assim, seguimos caminhos diferentes, ele seguiu na área de comunicação, começou a fazer o curso de publicidade, né, nessa época também. E aí eu tinha acabado marketing, estava começando publicidade também. A gente fez coisa para a Estácio, inclusive, no período que você estava fazendo um curso, né, da Estácio, uma pós-graduação, então foi bem legal. A gente mais aprendeu naquela época. A gente não ganhou nada. Coisa, exatamente. A gente era muita cara e coragem num mercado onde já existia grandes agências, grandes comunicadores, grandes publicitários, se atrever a montar um negócio e querer viver daquilo. E é tanto que a gente está aqui hoje, né? Nesse papo. Robson continua com a Coletivo, que já não chama mais Coletivo, já é outro nome. Hoje é Fábrica On. Fábrica On. Eu estou em outra toalha da minha vida. Eu saí do lance de empreender para cooperar com as agências e com os clientes. E eu acho que foi uma grande escola. E continua sendo, assim, pensar na Coletivo, como ela surgiu, as coisas que a gente fazia, a forma rudimentar como tudo acontecia, e a gente tirando leite de pedra. A gente fez o redesign da marca daquele curso de radiologia, pô. Sim, Radiotech. Cara, assim... O portfólio era muito bom. A gente teve a oportunidade de fazer muita coisa bacana, muita coisa divertida, sabe? Legal. Mas vamos entrar no assunto agora, né? Falando de imagem, seja ela
estática, física, um layout, ou seja, um vídeo, uma peça, um vídeo para Reels. Qual o poder da imagem para vocês? Aí agora, quem começar a falar, fica à vontade. Eu comecei, então... Fica à vontade. Não, eu comecei a... Qual o poder da imagem, Johnson? Cara, você, assim, acho que a imagem ela tem a capacidade de comunicar e de despertar sensações ou sentimentos até mesmo desconhecidos nas pessoas. Eu acho que a gente, enquanto profissional que trabalha com comunicação, que usa a imagem a favor de algo, para vender, para conscientizar, para chamar atenção, para divertir, a gente tem um insumo poderosíssimo e que, mais do que nunca, eu acho que principalmente nesse tempo de mídias digitais, uma comunicação mais direta, onde todo mundo pode falar, se comunicar, a imagem, tanto ela estática quanto ela gravada, ela se tornou uma ferramenta assim, poderosíssima para comunicar, para falar, para conscientizar, para chocar, para chamar atenção, para gerar conversa. Eu acho que ter a possibilidade de inserir isso no trabalho aumenta assim, de forma exponencial as possibilidades que a gente tem quando trabalha com marcas, com empresas, com produtos, de comunicar o propósito que elas querem, né? Acho que quando a gente pensa em imagem, eu penso muito nisso. Legal. Robson, até tava... Assim, como eu trabalho na parte de fotografia de casamentos, né? Também, fotografia e filmagem de casamentos. Quando a gente fala sobre termo de imagem, e a gente vai conversar também sobre marketing, né? Há um senso ali comum entre as duas formas de se fazer, né? Na verdade, os dois objetivos a serem alcançados. Que é, na verdade, despertar o sentimento através da imagem. Como é que você desperta um sentimento, um desejo que vai além do físico e passa a transcender o metafísico? Eu gosto muito de filosofia, tá? Então, essas coisas de ficar conversando você sobre tanto isso... desperta como eterniza, né? Eterniza. Isso. Perfeito. Tá na bio do meu Instagram isso aí. Então, o que é que acontece? Imagem, para mim, o poder da imagem é o poder que consegue fazer alcançar o sentimento. Então, por exemplo, através do marketing, a gente começa a fazer com que, num vídeo, comece a passar para o cliente, daquele nosso cliente, que ele tem que ter a necessidade daquele produto. Então, ele começa a se despertar ali um desejo, que aquele desejo vem através de algo sentimental que ele sentiu que está faltando. Então, enfim, é esse despertar do sentimento. Seja na parte de fotografia da parte de casamentos, né? Por exemplo, como é que você faz, como é que a gente fala de poder de imagem, por exemplo, para quem não tem a possibilidade de ter a visão? Pô, isso é... né? Aí a gente começa a pensar, poxa, como é que a gente faz isso? Então, mas será que essa pessoa tem algo a mais que isso? Que consegue enxergar, mesmo sem ver o que a gente consegue ver? Então, ali é através do sentimento. É a única forma. Bacana. Eu gosto muito dessa ideia de design com propósito, né? Não tem que ser só bonito, tem que ser bonito, tem que ser assim atrativo aos olhos, mas tem que ter uma mensagem central. Então, eu falava com a equipe, né? Eu já tive a equipe de criação, tanto com o Johnny, mas com outros designers também, redatores, né? Eu falava, ó, o que a gente faz ajuda alguém em algum momento. A gente atendeu telepesquisa, né? Isso, telepesquisa. Uma empresa tradicional aqui de Natal, como se fosse... Para quem não é de Natal, talvez pense a telepesquisa como uma telelista, né? E aí eu falava, olha, imagine que você está fazendo uma arte que vai comunicar uma mensagem que talvez atenda a necessidade de um pai que está ali à noite, precisando comprar um medicamento, ele vai pesquisar na telepesquisa com a farmácia mais próxima, que vai atender a necessidade de comprar um medicamento e tratar do filho. Então, eu penso sempre nesse processo mais macro, né? Despertar um desejo, despertar uma necessidade, educar, né? E gerar algum tipo de transformação, atender uma necessidade do cliente, da empresa também. Então, eu acredito que tudo comunica, né? Um uniforme, a roupa que você veste, a fachada, como o design interior de um ambiente, né? A linguagem comunica, mas a gente está falando aqui muito mais de imagem, né? Seja ela em movimento ou estática. É um perfil do Instagram, uma fotografia, um layout, uma marca. Né? Então, tudo isso comunica e tudo isso tem que ter um propósito. Né? Então, é interessante a gente pensar que, estou aqui fazendo um layout por fazer, para atender uma demanda rápida, mas é necessário pensar no propósito que isso tem,
né? E aí eu queria trazer a discussão agora como se complementa o design, como uma imagem em movimento, não um filme, uma comunicação mais de audiovisual se comunica com design, como elas se complementam. Aí vocês podem trocar, tá? Não precisa seguir essa ordem, não. E podem interromper, que é uma conversa aqui. Mas como você vê a questão do audiovisual pode impactar na criação do design, por exemplo, e como um design pode impactar na criação de audiovisual, né? Ou se complementar, enfim. O que vocês acham? Cara, eu acho que eles andam lado a lado. Eu acho não. A concepção de uma ideia, de uma campanha, de um material que vai pra rua, de um shooting, de um filme, ele anda totalmente ligado com o audiovisual, assim. Você tem que traduzir, tá? Porque é um shooting pra galera aí. É fazer Pra quem joga bola, o chute um chute de produtos, de bolos, de perfumaria, né? É uma galeria de imagens. E isso, fazer uma galeria de imagens referência, ali para um certo produto. Eu tava conversando com o Robson mais cedo que a gente tá fazendo um shooting todo em A para Basil Hayden, que é uma marca de whisky lá da gringa, que faz parte do grupo Suntory. E assim, o audiovisual, ele é a materialização do que a gente concebe ali na criação, né? Então, assim, é impossível não ter o parceiro do audiovisual por perto na hora que a gente tá concebendo isso. Até porque ele também nos chama e coloca no chão para coisas que são aparentemente mais complexas ou mais difíceis de se fazer dentro daquele escopo de trabalho, ou dentro da possibilidade que o cliente tem, ou dentro da verba. Então, assim, hoje, mais do que nunca, são duas áreas correlatas, irmãs, assim, não tem como uma viver sem a outra. E assim, falando sobre isso também, né, que às vezes as pessoas olham assim, né? É design. Então ele trabalha no computador fazendo arte. Mas não é só isso. Design é composição, design é diagramação, design é referências. Design, assim, quem tiver a oportunidade de assistir filmes que não só falem sobre design, mas apliquem design em seus filmes, né? Você começa a ver que o vídeo, ele depende tanto do design, como o design também depende do vídeo. O design, ele não é só... Na época, você brincava muito com essa piada, né? Minha mãe dizia pra mim, né? Meu filho, deixa de ser teimoso. Meu filho, faço não. Não faça arte não, meu filho. Aí eu virei design. Sim. Aí, essa piada aí Você é obediente o suficiente, lá século XX, né? Aí, o que acontece? Essa época, ou até mesmo desse tipo de pensamento de que é só fazer arte, já é ultrapassado. Na linguagem de hoje, até mesmo com a modernização do design, ele vai se modernizando, assim como também o audiovisual vai depender disso. Tanto que você vai ver a classificação no final dos filmes, vai ter lá design, vai ter produtor audiovisual, enfim, essa interligação. E aí a gente já entra numa questão que é o desafio, né? Desafio para quem atende empresa, mas desafio também para quem trabalha em equipe, que é ter um bom briefing, ter um bom roteiro para poder desenvolver, né? Ter ali a referência inicial do que aquele design, o que aquele vídeo tem que atender. Como é o processo para você, qual a importância? E eu trago assim, o desafio para o design, o desafio para o videomaker de não ter um bom roteiro, de não ter um vídeo, de não ter um bom briefing. E o que para você é um bom briefing, o que para você é um bom roteiro. E aí vocês podem falar de vice-versa também, né? Fica à vontade. Que é um bom roteiro para você, né? Para mim, um bom roteiro é aquele que desperta sentimento. Para mim, um bom roteiro é aquele que vai além da descrição do que precisa ser filmado. Exatamente. Legal. Um roteiro, ele tem que ter ali, porque a gente vai, talvez depois vai entrar nesse tópico, mas ele não tem que ter ali o que o cliente quer. Ele tem que ter ali o que o cliente precisa. Então, um bom roteiro é aquele que ele vai sair daquilo que eu quero e vai aquilo que eu preciso dentro daquela linha que a gente falou sobre sentimento. Então, o roteiro, se ele desperta aquele sentimento, seja um roteiro. E aí, eu tive que ser um pouquinho mais abrangente, porque vai de um roteiro para vídeo de rede social, um roteiro de vídeo para YouTube, um roteiro de vídeo para casamentos. Ele tem que despertar um sentimento. Logo, ele tem que ter isso dentro da sua composição. Você poderia dar um exemplo, por exemplo, de uma cena que você pensa estrategicamente para gerar um sentimento? Então, pode ser um case, alguma coisa que você fez recentemente. Legal. E tal. Para a galera que está em casa entender melhor na prática que a gente está falando aqui. A gente talvez fale em termos técnicos, depois a gente pode até colocar lá na legenda, explicar um pouco melhor.
mas também não se limite, tá, a ter que explicar tudo. É só para que a gente possa, sei lá, trazer um pouco mais esse sentimento que você quer passar. Pronto, eu vou falar assim, mais de forma mais fácil Não, para e assim, entender. mais um exemplo que talvez fique mais claro, né, para a galera assim, o que ele quer dizer em levar um sentimento para uma imagem? O vídeo tem que ter copyright além do CTA. Pronto, todo mundo vai entender. Sim. Brincando. Vai colocar a legenda. Tô brincando. Quer complicar, a gente complica. É complicar, a gente complica agora. Legal. Mas, de forma mais prática. Eu vou dar um exemplo, que eu vou puxar um pouco do design, mas vou trazer também porque teve composição de vídeo nessa produção. Recentemente eu estava num cliente e a gente produziu um cardápio para ele. No cardápio tinha fotos dos pratos onde eram executados ali dentro daquele restaurante, que um dia começou com uma barraquinha no meio na frente de um supermercado. Alô, Recanto Matuto, abraço. E no início desse cardápio tem a história do restaurante. Legal. E ali, o dono, ao ler o dono proprietário do restaurante, quando ele leu essa introdução desse cardápio, ele se emocionou. E alguns clientes pararam para ler aquilo ali porque lembraram do matuto da frente do supermercado, que era uma barraquinha. Então, podia ter sido só um design, podia ter sido só uma foto, mas foi algo pensado conscientemente. Para gerar uma conexão. Para gerar uma conexão. Legal. Através do vídeo também, a gente pode elaborar conteúdos, por exemplo, passou agora... Vou trazer aqui o exemplo, por exemplo, de datas comemorativas, onde a gente, Dia dos Pais, seja Dia das Mães, onde cada cliente vai adaptar o seu conteúdo para dentro daquela linha de datas. Isso vai para tudo, né? Até aniversário da empresa e para além da data. Vai para as necessidades de um modo geral. Bacana. E o briefing? Pode falar de roteiro também, mas o design geralmente trabalha mais com um briefing, né? Assim, eu preciso criar um logotipo, ou logomarca, como as pessoas geralmente popularmente chamam, né? Para a minha clínica, que é especializada em, sei lá, odontologia mais estética, né? Esse é um briefing, será muito raso, mas qual a importância de bom briefing para um design? O briefing ele é o pontapé, né, inicial. Ele é a pedra angular, vamos falar assim, de um bom projeto. Sem uma boa descrição do que o cliente quer, a gente fica perdido, fica à deriva, assim, por entender que nem o cliente está entendendo sobre o que o negócio dele é e aonde ele quer chegar com aquele projeto. Nos últimos anos, eu adotei algumas metodologias, principalmente quando eu pego projetos de identidade visual em específico, onde eu coloco o cliente para fazer uma pequena imersão, até em locais ali que não são comuns a ele, para que ele possa realmente me trazer um briefing super bem preenchido, com todos os requisitos mínimos para que eu possa entregar realmente algo minimamente à altura. Então, assim, a didática, conversar, explicar, obviamente que assim, eu já tive a possibilidade de atender clientes que já estão no mercado há muito tempo, que já dirigem... tem maturidade, né? Já tem maturidade, já dirigem times de marketing complexos. Atender um cara mais simples que está profissionalizando o negócio dele. Então você tem que ter o mínimo de conversa para que ambos possam te entregar ali o subsídio para que você possa estar entregando algo realmente que possa ser de impacto e que venha fazer sentido. Obviamente que a gente está falando aqui de identidade visual, mas assim, em comunicação como um todo, os desafios são os mesmos, porque nem sempre os clientes têm a noção do que querem, ou às vezes querem algo, mas não sabem como comunicar, e aí eu acho que entra muito a expertise e a calma de, peraí, vem cá, vamos sentar, vamos conversar, vamos entender ponto a ponto, para que a gente possa chegar aqui realmente num denominador que a gente esteja na mesma conversa, para que a gente possa entregar aquilo que vocês querem. Então, entra muito a parte consultiva, né? De você... Às vezes o cliente está meio perdido, desorientado, ele tem uma noção do que ele deseja, mas ele não tem clareza ainda. E aí o profissional precisa ser esse consultor também, seja para um vídeo, seja para um layout, uma marca. Buscar entender, né? E até dar um direcionamento, às vezes, o que é melhor. Às vezes o cliente tem uma visão que talvez não atenda
a necessidade dele da melhor forma, o que não conversa com o público que ele atende, que ele quer atender, e a importância de ter um atendimento mais consultivo, né? De não ser só um fazedor de arte, não ser só um operador de plataforma. Eu costumo falar que é o comum. tirador de pedido, é um garçom. Ele pega o brief do cliente e repassa para a gente. Não há questionamentos, não há entendimento do que de fato o cliente precisa. Então, hoje, quando eu tenho a possibilidade de atender o cliente diretamente, eu sou muito claro na conversa, incisivo, para fazer com que ele entenda o que ele quer, tá ligado? Porque é muito comum clientes chegarem com necessidades muito específicas, mas ainda assim não saberem traduzir aquilo para a gente. E às vezes o cliente ele pode até achar que o vídeo vai ser... Através do vídeo, ele vai conseguir vender se ele chegar na frente do vídeo e dizer assim, ó, pessoal, isso aqui é o meu produto, compra isso aqui, compra que tá custando barato e compra aí, vem pra cá, vem pra minha empresa e tal. Mas não é assim. Por que o cara precisa desse produto aqui? Por que o seu cliente precisa e o que é que seu produto soluciona para ele? Então, isso aí vai compor dentro do roteiro, né? Então, a gente estava falando aqui um pouco em off, e obviamente que aqui a gente não está no papel de alfinetar ninguém, mas a gente está trazendo conversas e reflexões. Não entrega... Pessoal, ele vai entregar alguma coisa aí, pessoal. Eu vou sair daqui. Gerar nessas reflexões, essas conversas, porque quando a gente trata de um cliente grande, por exemplo, a gente estava falando sobre Boticário, eu já tive a oportunidade de trabalhar com a Plano, que é uma grande construtora paulista que já atuou durante um tempo aqui no mercado de Natal. Eu tinha um contato direto com o marketing e a gente tem noção do quanto ela era especializada no que ela fazia, sabe? Muito tempo de mercado, muita vivência, muita porrada nas costas, muitos acertos, muitos erros. E aquilo ali foi construindo um background por trás dela, que todas as vezes que chegava a briefing pra gente, era um deleite ler, porque assim, não era assim... Tinha consistência. Tinha uma consistência, números, justificativas, que a gente ia para um debriefing, tipo, ficou só isso aqui ou aquilo ali, sem entendimento, ou às vezes a gente entrava para dizer, lindo, maravilhoso, a gente já tá caindo de campo, porque era de uma consistência absurda a expertise que ela tinha. E aí a minha crítica é que... Mas infelizmente não é a realidade do mercado. É né? Justamente esse ponto que eu ia chegar. Esse é um recorte muito pequeno dos profissionais de marketing que estão liderando as empresas. Quando a gente pega um mercado como Natal, e aqui obviamente eu não estou aqui metendo pau em ninguém, porque eu atuei durante muito tempo no mercado Natal, foi um mercado que me fez alavancar a minha carreira, mas eu estava dizendo a Robson, o cliente ele entende até a página chamada marketing no livro sobre negócios. Quando chega naquela parte, há um gargalo absurdo. Sabe? Ele acha que marketing Há muita confusão, né? Muitos conceitos vagos. Eu ouvi da palestra tal, ouvi do guru tal. Isso. Mas o guru ele não está ali para lhe passar uma informação técnica, uma informação que realmente ele lhe dê uma consistência de entendimento. Ele quer passar algo vago, porque ele quer lhe vender um curso. Ele pega até no curso não tem algo interessante. Isso, ele pega entendeu? um recorte de um factoide, alguma coisa assim, cria um factoide em cima de um recorte desse, e te vende como uma solução de marketing. E o marketing ele é muito amplo. Ele é muito... como é que eu posso falar? Ele tem uma vivência, uma prática, mas ele tem uma teoria absurda por trás. Sim. Então, o que eu sinto falta hoje, quando a gente vai lidar com certos clientes, ou depende do nível, quando eu falo nível, é um cara que está começando a empreender, ou já é uma empresa madura e tudo mais, e está querendo elevar a empresa a um novo nível, então ele vai precisar fazer comunicação para isso, ele se perde. Ele não sabe te dar um feedback, ele não sabe fazer um briefing. Se você perguntar para ele qual é o custo de um lead, o que é um custo por mil, se ele sabe um pouco, o mínimo sobre mídia, ou pulverização de mídia, de comunicação. Ele não conhece o próprio cliente que consome o produto dele. Pois ele é. não tem uma persona definida. Isso, infelizmente, acontece muito e complica a forma com que a gente vai criar uma comunicação. Se eu não sei com o que eu estou falando, eu vou errar essa comunicação. Isso. Né? E a gente falava sobre o quanto esse tipo de cliente em específico ele subestima a comunicação e canais de comunicação, né? Tipo, a rádio morreu, eu não vou fazer rádio porque meu público não tá ali. Cara, a rádio continua super viva. Eu já tive possibilidade de atender cliente que falava, não acredito no digital, não coloco R$1 no digital porque o digital não entrega o cara.
Ou a TV morreu. Ou a TV morreu. Cara, Quer testar se a TV morreu? Põe o anúncio lá no jornal, no intervalo da novela. eu assisti o episódio que a Odete Reutemann morreu. Tava lá em São Paulo. E, cara, a quantidade de marcas gigantes que estavam pagando milhões para estarem naqueles 30 segundos ali, cara. E se essas coisa marcas absurda. conceituadas, né, marcas já consolidadas no mercado, investiram milhões, é porque elas sabem que voltam milhões. E não só isso, A construção também. elas né? entendem que elas precisam manter pelo menos o share que ela já tem de mercado. Porque se ela não fizer naquele espaço, o concorrente vai fazer e vai ser mais lembrado, vai ter um consumo maior, a tua marca vai ter um consumo menor. A Coca-Cola, ela domina o share de mercado, mas ela não deixa de anunciar R$1 a menos, porque eu já estou consolidada. Não, cara. A concorrência, ela é muito forte, é uma selva. Então, assim, até nisso você tem que ter uma percepção e um cuidado. Não é porque você é uma empresa consolidada que você tem que afrouxar agora a tua comunicação, o teu audiovisual, a forma como você conversa com o seu público. Acho que é que você precisa fazer uma manutenção mais forte e mais impactante com essa galera, tá ligado? Sim, é super importante. Não deixar a peteca cair, né? E isso, de E forma tá alguma. sempre acompanhando o mercado, porque o mercado não para de se movimentar. E aí, quando a gente fala mercado, é acompanhar o consumidor. Meu público hoje tem 30 anos, mas daqui a 30 anos vai ter 60. Será que eu tenho que comunicar da mesma forma? Se meu produto não vai acompanhar esse público, ou eu tenho que buscar uma geração mais nova? Qual a linguagem que essa geração mais nova usa? Quais os canais que ela usa? Se ela está no Facebook ou está no TikTok? Robson, são tudo mídias sociais. Mas há diferença entre os canais, sobre as plataformas, né? Então é importante as marcas estar sempre com o olhar no mercado. E esse é o papel do marketing. O pessoal muito confunde ainda entre marketing e comunicação, acha que é a mesma coisa, publicidade e marketing, né? E hoje o marketing cada vez mais trabalha números, estratégia, do que a parte criativa. Eu sou criativo, vou fazer marketing. Talvez não seja seu lugar, talvez não seja um lugar para você. Cara. Então, eu sei que vocês que têm esse contato com empresas, com agências, né, sabem do que eu estou falando, que assim, a parte de eu sou um artista, você é publicitário, já tem alguns anos que não faz mais sentido. Não funciona mais dessa forma, não. E falar em ser criativo, como é que funciona o processo criativo de vocês? Na hora de fazer um vídeo, um roteiro, ou de alinhar um roteiro. Muitas vezes você recebe um roteiro e faz aquele ajuste final ali na hora de gravação, né? Que às vezes falta o recurso para gravar, Exatamente. a produção não existe uma produção tão organizada ali. Você chega, vai ver o que tem para gravar, ou de repente um processo criativo para a criação de um material. Como funciona o processo de criação de vocês? Se mudou ao longo do tempo, se mudou, ou se muda, por exemplo, se é um vídeo para um casamento, se é um vídeo para o Instagram, um vídeo para o YouTube, muda o processo criativo, como é que funciona? Então, assim, falando aqui do lado como um publicitário, não um cara que está na produtora, eu acho que ele vai variar muito. Eu acho que cada briefing, cada demanda de cliente que chega, ela nos dá as possibilidades de testar caminhos criativos diferentes, testar possibilidades de como a gente vai consumir referência para tentar chegar ali no ideal de ideia e de visual para apresentar para o cliente. Então, às vezes, pode começar simplesmente assistindo uma série simples e eu detectar ali caminhos visuais, uma estética que eu, poxa, o enquadramento, aquela cena, aquela forma de se expressar talvez se enquadre bem, ou simplesmente tá rolando o feed no Instagram e ver alguma coisa legal e que, poxa, isso aqui dá legal, um caldo legal. Você tira muito print de coisas? Muito. Eu tenho muito print, tenho muita coisa no Pinterest salva, porque, como eu disse, cada trabalho vai trazer para você uma nova solução. E às vezes essas soluções visuais até já existem em algumas questões. Eu acho que é quando você junta elas todas e transforma isso em algo novo. Mas também existem os desafios na hora de criar que a gente precisa realmente inventar coisas assim, tipo, eu nunca vi esse tipo de ângulo, esse tipo de iluminação, então a gente vai
tentar incorporar isso aqui para contar essa história melhor. Então, o processo criativo do lado da agência para produzir um filme, ele vai depender muito do profissional, vai depender muito do que o cliente quer, do tempo do também, tempo né? que a gente tem, assim, para poder soltar a mão ou dizer, não, a gente precisa ir num caminho mais seguro aqui. Até porque falar de processo criativo, eu acho que ele é um tema por si só que já daria um outro papo. É muito pano pra manga, né? Pano pra manga, mas eu acho que quando a gente para pensar em filme, é entender o que o cliente quer comunicar e tentar trazer de dentro de todo o universo de artes visual coisas que possam sustentar aquela ideia, sabe? Para que o filme fique bonito, vistoso e comunique o que o cliente precisa. Robson e Johnny, assim, o que eu vejo sobre criatividade, né? Quando a gente fala sobre criatividade, que o Johnny estava falando agora, é muito amplo. Então, eu costumo dizer o seguinte, que criatividade, ele está dentro de uma aba chamada excelência, para mim. E a excelência, para mim, é criatividade mais time. A excelência, para mim, é quando eu sou criativo, mas eu entrego tempo para isso. Tempo para poder ser criativo, para poder entregar. Eu sei que parece ser meio contraditório, porque a gente está limitando o tempo de criatividade. Mas é porque, para mim, criatividade, para ser efetiva, eu tenho que ter time para isso. Eu preciso ter que ter tempo para executar, mas tempo para entregar. Vou dar um exemplo que está acontecendo aqui em Natal, né? Já diminuiu um pouquinho o hype, mas era os patinetes aqui quando chegou. Sim. Patinete, quando chegou o patinete da Jet, era a gente botando em cima de Parada de ônibus. Dormindo com patinete na cama. Cara, eu foi um achava surto. engraçado, Foi um surto. Foi um surto. E o que eu achei engraçado é que não, só vai ter patinete na orla. Meu irmão, você ia no quintal da casa da Zona Oeste e o cara tinha um patinete lá dentro do quintal da casa dele, porque levou. Mas um tempo foi uma onda. Foi um hype para aquilo ali do patinete. E aí, como é que a gente faz agora? A gente tem que ser criativo e olhar para essa situação e dizer assim, como é que eu posso, às vezes, utilizar o patinete para fazer um vídeo atrativo para o meu cliente? Como um gancho, né? Como uma um chamada gancho. para um vídeo, para uma ideia. Exatamente. Aí, como é que a gente faz esse gancho? A gente precisa ficar tendo criatividade até próximo ano? Não, porque o modo hype vai acabar. Então, quando esse hype acabar, essa criatividade toda que eu tive, se não for aplicada, não vai ser excelente. Então, a criatividade, para mim, ela tem esse ponto de limite, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que aproveitar daquilo que eu consumo, que foi o que o João falou. O Pinterest é uma ferramenta que ele utiliza, né, para poder salvar ali e ter a referência para que o quê? Para que na hora que vem a criatividade dele, ele consiga fazer um funil e consiga fazer com que as ideias dele não se percam no leque que tem e seja canalizada para o objetivo que ele sabe que é trazer dentro daquele brief, né, trazer aquele objetivo final para o cliente, né? Eu acho que quando a gente fala de criação, a gente tem que falar de equilíbrio, né? Então, assim, eu não posso esperar que o design ou que o videomaker crie um bom material em 24 horas. Também não posso. Acontece, a expectativa é essa. 12 horas, Robson. 12 horas é o suficiente. Ao Tá mesmo pronto? tempo, eu não posso perder a dormir, oportunidade, né? Quer que eu Pra diga dormir, né? Quer que eu diga uma frase aqui que vai ser terror? Todo mundo vai sair daqui na mesa agora? Diga aí. Isso é pra ontem, tá, Pra gente? ontem. Isso é pra ontem, tá? Nossa, isso é louco. E aí eu sempre trago a reflexão do cliente, do empresário, olha, você produz um produto. Você não produz ele em 24 horas. Se eu lhe entregar arte hoje, você não vai ter esse material impresso hoje, porque a gráfica precisa de um tempo. Então, respeita o tempo de design, respeita o tempo de criação do redator, do programador que vai desenvolver ali a página web. Então, acho que é importante esse equilíbrio, né? O equilíbrio do profissional, entender o time, que é importante, mas também o tempo, né? E o cliente entender a importância do tempo de criação para maturar a ideia, para refinar, né? Mesmo utilizando IA, a gente vai falar já desse assunto, mas que o profissional precisa para desenvolver o trabalho dele. Como qualquer outro profissional, como qualquer outra empresa, né? A agência precisa, o desenvolvedor precisa, o fotógrafo precisa, o designer precisa de um tempo para poder desenvolver o seu trabalho. Então, acho que tem que haver esse equilíbrio, essa conversa e esse respeito mútuo, né? Entender até onde o limite vai para não ferir ali o interesse do outro, né? Então, acho que essa questão do equilíbrio é muito importante. Mas a gente está falando aqui de desafios em lidar com clientes, com empresas, e a gente está aqui criticando, não no sentido de apontar só o erro. É uma crítica construtiva
E falando de desafios que a gente tem do outro lado da mesa, né? E eu queria que vocês dessem dicas agora, se eu fosse assim, eu tenho 1 minuto para falar com todos os empresários do Brasil, como design, qual seria a dica, qual seria a palavra ali que você tem para evangelizar, que você acha que é importante que o empresário precisa entender para que ele possa ter uma comunicação visual consistente e de resultado para a empresa dele. Uma mensagem que você daria para um empresário. É difícil, né? Em 1 minuto. E não é nem uma questão de ser só em 1 minuto, é de você conseguir condensar isso em poucas frases, porque quando a gente está falando de construção de marca, de identidade, da percepção que a gente quer que o público tenha, da forma como a gente vai comunicar nos canais que a gente tem disponíveis, que seja usando influenciadores, que seja usando o audiovisual, o spot na rádio, o post que vai para o digital, é uma questão de construção muito ampla, porque são vários cheques que o empresário ele vai precisar entender sobre o negócio dele, sobre o mercado, sobre a posição dele, sobre o produto dele, sobre quem está consumindo, sobre a agilidade que alguns canais podem entregar a comunicação, mas em outros que precisam de um pouco mais de atenção e mais cuidado. Eu acho que é um combo gigantesco assim, de boas práticas que a gente poderia enumerar. E, por favor, empresários, coloquem no seu coração para ajudar a gente aqui dessa outra ponta, porque no final, a nossa ponta, a da comunicação, ela é, na maior parte das vezes, a última de todo um processo. Tipo, tenho tempo, vou lançar um produto novo, sei lá, vou fazer um perfume. Pô, vou ter que chamar um design de perfume para o cara trazer os insumos que podem dar aquele cheiro. A essência, aí vai passar por validação, aí entra na fábrica, vai vazar tudo, embalagem. Você imagina todo esse processo para no final a gente ter a possibilidade de agora a gente vai lançar o produto. A gente é a última ponta e uma ponta extremamente importante no meio desse processo todo, porque sem comunicação, tudo que você fez antes se perde. Vai ficar um estoque de perfume perdido. Então, acho que empresas têm um cuidado, uma atenção quando se fala na comunicação, de que se precisa de tempo. Assim, um perfume, ele precisa de um tempo para você chegar naquela fragrância ideal. Né? Então, por que comunicação com audiovisual é diferente? A gente tem que pensar que somos pessoas que têm tempo limitado e que, mediante o briefing, a gente precisa de um tempo mínimo ali para poder entender o contexto todo. Porque quando a gente vai lançar um perfume, eu estou citando perfume porque eu tenho trabalhado com o Boticário nos últimos 4 anos, e é um território que eu posso falar com um pouco mais de propriedade. Cara, existe uma análise de consumo absurda. É o público, é a região. São muitas variáveis para a gente condensar, muitas vezes em um filme de 30 segundos, em uma ação com influenciador e em outdoors na rua, por exemplo, tá entendendo? Assim, você tem muito pouco tempo para reter a atenção daquelas pessoas para dizer que teu perfume é bom, e não dá para fazer isso sem que a gente não tenha o mínimo de tempo, né, para entender a complexidade daquilo tudo. Então, eu acho que é uma lição de boas práticas que os gestores precisam ter acerca de como comunicação funciona, da importância e da potência que ela tem no negócio dele, tá entendendo? Que não é somente uma fração, mas é uma porção considerável dentro do business dele. Eu sempre falo para o cliente que a nossa matéria-prima é informação. A gente não tem como trabalhar sem informação. A matéria-prima do celular é diversa, é metal, é tela, é chip. A matéria-prima de uma boa campanha é informação. E para que a gente possa desenvolver uma boa comunicação, uma boa campanha, o empresário tem que entender do mercado dele, do produto dele, do público dele, e tem que entender de marketing também, para poder validar, para poder passar esse briefing, né, correto, com riqueza de detalhes, para que a gente possa, enfim, desenvolver algo em parceria, que aí pega o melhor dos dois mundos, a comunicação, a informação técnica que o empresário tem, que o publicitário não tem. O publicitário estuda sobre comunicação e, de repente, o profissional, o empresário,
estuda sobre perfumaria, né? Isso. Então, junta as duas competências e aí sim vai gerar um bom trabalho, um bom resultado. Então, eu acredito que essa sinergia, esse respeito mútuo, né? E esse compartilhamento de informações é essencial para que a gente possa ter uma campanha, uma comunicação efetiva. Mas, fala um pouco aqui. Um minuto para poder falar para empresário seria tira marketing da planilha de gastos. Boa. Tira marketing da planilha. Se hoje marketing está lá na planilha de gastos, está errado. É para estar na planilha de investimentos. Total. Se você fatura X, marketing é 20% desse X, é 30% desse X. Marketing é investimento dentro do faturamento. Lógico, tem que ter retorno. Marketing tem que ter retorno. Mas se hoje para o empresário o marketing está na planilha de gastos, é porque ele não sabe ainda o que é retorno. Ele não sabe ainda, como você estava falando, do custo do lead, ele não sabe ainda o que é o CAC, ele não sabe ainda o que é essas informações importantes. Talvez porque ele está atropelando o marketing, não está deixando o marketing trabalhar da forma correta e ainda está dando o resultado que ele deseja. E às Isso vezes é muito comum, é um ciclo vicioso. E vem de uma filosofia assim, o cara tá na mente dele lá dizendo assim, marketing para mim é gasto, marketing para mim é gasto. Aí o marketing chega para ele e diz assim, ó, seria interessante você investir mais 1.500 no tráfego pago esse mês, porque esse mês vai ter a Black Friday e você poderia aproveitar mais. Aí ele vai dizer, não, mas marketing para mim é gasto. Aí ele vai o quê? Eu estou precisando cortar gasto. Aí ele vai dizer... Empresas que não alcançaram o mínimo de maturidade, de entender o mercado, o negócio, a primeira coisa que é cortada é marketing. Assim, o cara olha assim, então tira do marketing. Se precisa parar uma sangria, corta do marketing, sabe? Exato. E ele não sabe, ele quer o marketing, vai fazer ele vender mais, vai fazer ele se posicionar e gerar esse reconhecimento da marca dele, para o que ele precisa corrigir. Exato. Então, assim, além da dica que eu daria para o audiovisual, né, mas acima de tudo, como o audiovisual, a gente está falando para empresários, e audiovisual por si só, ele pode não ser aquilo ali que vai completar o marketing da empresa, ele está dentro do englobado, então eu diria o seguinte, se o audiovisual está dentro do marketing, então tira o marketing dos gastos, porque aí você vai dar liberdade não só para o audiovisual, mas para toda a galera que vem junto com a gente. Sim. É que nem o layout, nem o audiovisual vai estar isolado, né? Ele faz parte de uma comunicação ali integrada, né? Avançando aqui para o final, a gente tem um tempo limite aqui. Eu não quero cansar Sério, para mim que era até meia-noite. Não quero cansar vocês também. Diga isso ao pessoal do estúdio. Dizer isso para minha esposa. Mas, beijão, amor. Em relação a tendências... Desculpa aí, viu? Eu fiquei calado. Foi verdade. Mas, falando em tendência aí, manda mensagem. Eu posso ficar mais 5 minutos? Posso ficar. Robson disse que vai pedir uma pizza. Boa. Eu só disse, não sei se vou fazer. Mas, brincadeiras à parte, pensando aqui, a gente está falando de tendências, né? Aliás, vamos falando agora de tendências. Como vocês veem, como vocês têm utilizado a inteligência artificial na criação, no dia a dia, qual o impacto da IA na criação de roteiro, talvez, né, no esboço, enfim, queria que ouvir vocês. É um tema que eu gosto, que a gente está falando sempre aqui, e queria saber como é que a IA está impactando na parte de imagem, de audiovisual também. Quer começar? Pode falar agora. Eu já falei, comecei. Vai contigo. Aqui. É interessante porque, assim, quando a gente parava para pensar que há, sei lá, 10 anos atrás, aprovar uma linha estética de um filme, um editorial de moda, um shooting, era muito complexo, assim, e difícil para o cliente visualizar. A gente tem que entender que nem todo cliente ele tem uma mente abstrata a ponto de você falar conceitos e ele conseguir trazer aquela imagem para a mente dele. E o quanto era complexo e difícil o nosso trabalho, no sentido de a gente concebia, vender uma ideia, né? Isso, sabe assim, como é que a gente vai vender essa ideia? Porque às vezes o cliente, ele atirava no escuro, no sentido de, cara, eu confio, a produtora é essa, tem especialidade nisso, mas às vezes os resultados não obviamente isso aqui é um recorte, não chegava naquilo que era idealizado. E hoje, quando a gente parar para pensar que hoje eu já posso praticamente entregar um filme pronto, e quando eu falo pronto, não é o produto final, mas a estética, esboço, né? a forma como a gente quer a fotografia, a iluminação, o ângulo de câmera,
aquilo ali facilita muito a vida e o entendimento do cliente do produto, e isso ajuda a gente a acelerar processos dentro da agência, dentro de uma produtora, e isso faz com que a gente consiga tirar um caminhão de coisas da nossa frente. Só que a gente também tem que perceber que isso de forma alguma vai substituir a percepção humana, porque ele é um facilitador para a gente. Como eu disse, antigamente era complicado levar referência para cliente de tudo, e agora fica mais fácil de a gente já montar um esboço de tudo que a gente quer quando a gente para pensar numa campanha, quando a gente para pensar no editorial de moda de uma, sei lá, o cara atende C&A, Riachuelo, cara, pô, o cara bota no prompt, eu quero a modelo X com o olhar do fotógrafo tal, porque é isso que eu quero levar para minha campanha, para o cliente, só que o cliente não sabe como isso vai funcionar, e simplesmente eu entrego para ele aquilo. O cara olha assim, poxa, realmente funciona. Eu acho que é uma ponte que se encurta ali, é um gap que já não existe mais. Facilita a ser mais assertivo, né, no processo de criação. Isso, é um gap que já não existe mais, porque já aconteceu sim, de eu ir acompanhar gravações, e o cliente está muito receoso de que talvez ele não tivesse entendido muito bem como é que ficaria a estética, o resultado final daquilo. E agora fica um pouco mais fácil, né? Porque o cliente ele já autoriza a produção sabendo que o resultado vai ser muito próximo daquilo, tanto do áudio quanto do vídeo, do vídeo, da edição, enfim, da captação como um todo, né? Para a entrega daquilo que ele está precisando. Legal. Eu achei, para mim, o que resume tudo isso assim, é o que o Robson falou. Eu acho que já completa excepcionalmente. Informação. Tudo que carrega essa parte de informação do audiovisual, que a gente trabalha com várias luzes, às vezes tem luzes aqui, né? A gente trabalha com a K-Light, com as luzes principais, né? A gente trabalha com luz de recorte, enfim, várias coisas. Quando a gente detalha isso e traz isso de uma forma mais prática, com informação concisa, a gente consegue trazer essa clareza. Né? Eu gosto muito de assistir alguns vídeos, alguns filmes e analisar do ponto de vista de produção. Tem um filme assim que todo mundo que vai falar comigo, eu falo sobre a estética dele, que é o filme do 007 e o Sem Tempo pra Morrer, que saiu agora, o último agora. Tem um que é clássico também, que é o Eduardo Mão Tesoura. Ele tem uma estética muito... Exato. Bem Quando caricata. eu olho esse filme assim, que o filme é baseado no olho azul do personagem, que é o lá do Daniel Craig, acho que Craig. E a galera, e o filme não, o olho azul dele. Aí a menina nasce, a filha dele dei spoiler. Também é filme antigo. Aí já tá antigo já. E o olho da menina é azul. Aí no final do filme você descobre que a cena lá principal, que ele tá olhando lá pro céu assim, fizeram máscaras ao redor do olho dele pra fazer com que o olho dele ficasse, máscaras, pra quem não entende, é como se eu estivesse isolando aquela área ali. Eu isolei aquela área ali e criei uma máscara. E fez com que aquele olho dele ficasse mais azul para o quê? Para pegar ali na cena a referência a ele, aí cortava a cena para a menina do olho azul e voltava a cena para ele. Então você começa a ver, caramba, olha só como eles estão pegando uma referência de um personagem, fazendo cortes de cenas de locais diferentes, mas fazendo com que as pessoas entendessem que eles estavam em um mesmo ambiente. Então assim... Fazendo a correlação, né? Fazendo a correlação. Bacana. Isso ajuda muito pra gente, né? Essa parte dessas informações. Hoje, mais do que nunca, quando a gente fala de IA, eu acho que ela, mais do que nunca, se tornou algo indispensável dentro de uma agência, dentro de uma produtora para um criativo, para o cara que escreve, para o cara que faz direção de arte, para o cara que vai dirigir um filme, porque ela tem a capacidade de potencializar demais as tuas ideias, a forma como você até mesmo julgava que poderia ser... meu Deus do céu, me faltou a palavra. A forma como você até julgava o resultado daquilo lá, que poderia funcionar ou não, ela vai te dar essa resposta. Então, acho que mais do que nunca, colocar... A gente em agência costuma trabalhar em duplas, né, na criação. Ter a inteligência artificial, ela nos traz uma trinca criativa que assim, ajuda muita gente a conduzir as ideias. Obviamente que ela não nos lidera, a gente que dá os direcionamentos, dá as informações e elas vai nos trazendo respostas, a gente vai ali, ok, isso aqui realmente faz sentido, isso aqui não faz, e vai te mostrando caminhos interessantes, assim. A gente tá falando mais cedo sobre o projeto Boticário,
Eu e o meu dupla lá, a gente sentou a cadeira para pensar em muita coisa, mas ali quando a gente foi fazer a apresentação para o cliente das ideias, a IA, assim, acelerou muito o processo no sentido, cara, escreve uma PR lead, o nome da ideia, uma descrição dela que a gente dava poucos comandos ali, ela conseguia sintetizar a ideia para que a gente se tornasse uma trinca ali e pudesse potencializar isso. Então, assim, hoje um criativo, um cara que trabalha em produtora, um cara que trabalha com escrita, ele não usa esse recurso, obviamente que ela não é um fim, não dá para também dizer assim, agora faz aí o texto do meu blog, faz a minha redação, faz meu roteiro, não. Mas não usar isso como uma ferramenta mais, como a gente, como diretores de arte, que no rudimentar você pintava, né, à mão, fazia um layout, desenhava, pintava. Hoje você tem o Photoshop com vários recursos. É mais uma ferramenta para você potencializar, agilizar o teu processo. E hoje eu não consigo me ver sem trabalhar com ela, porque assim meio que se tornou um terceiro braço ali de tudo que eu preciso fazer, de tudo que eu preciso consultar, de tudo que eu preciso refinar, e para poder entregar realmente coisas bem legais e que sejam coerentes ali com o que o cliente está precisando. E hoje, assim, ó, eu acho interessante que a gente vai ver os vídeos, né, na internet aí no Instagram, é engraçado. Do nada vem um cachorro e morde o braço da mulher, quando a fé o cachorro fica em pé e começa a fazer uma dança desse assim. Aí você fica, meu Deus, aí a gente tá na geração das pessoas mais velhas que tem acesso aí aos grupos de WhatsApp, aí vê aquele cachorrinho, sabe, meu filho, cachorrinho e tal. Mas nem espera que quando a gente fala sobre IA, nessa parte de construção desses visuais, hoje a gente faz uma foto em um restaurante e a mesa não tá tão legal. Mas eu consigo pedir a IA, troca esse fundo dessa mesa por um fundo madeirado. E a IA faz isso antigamente, a gente tem que fazer a máscara que eu falei lá. Muito trabalho. Muito trabalho. Recorte de uma imagem. No Canva você aperta no botão e vai embora. Já tá feito o recorte. Falou, Canva, posso ir embora? Me ajuda. Ajuda ele. Mas é engraçado porque assim, eu era um cara que tinha um certo preconceito com algumas ferramentas. Mas hoje eu percebo que assim, o design, hoje ele se tornou plural, mais acessível. E eu já fiz entregas no Canva, porque eu tinha um cliente que ele é um lançador de infoprodutos, e a designer dele só trabalhava no Canva. Então eu criei todo um sistema visual que ele precisava para postagens, para thumbs de YouTube, pergunta se ele usou CorelDRAW. Já usei minha cara, então vai ser. Você acha que em 2011 você usava o quê? Era o Corel, pô. Photoscape. Então eu criei tudo no Photoshop, apresentei o sistema visual todo para o cliente, ele aprovou, depois eu adaptei tudo para o Canva. Sim, as camadas em PNG. E os textos editáveis, porque era a forma como a design dele tinha como trabalhar naquele momento. Então, assim, talvez para gente que já tem um aprofundamento maior, que já está com mais tempo de mercado, que usa ferramentas um pouco mais sofisticadas, o Canva pode parecer uma coisa, não, isso aqui não é legal. Mas eu entendo que hoje, para um microempresário, o cara que está começando negócio, é acessibilidade. É o que ele vai ter para trampar, fazer a divulgação dele, a comunicação dele. E obviamente que quando a coisa cresce, escala, e ele vai entendendo que a comunicação precisa ficar mais robusta, acompanhar o crescimento, aí ela vai chamar um profissional, vai chamar uma agência, um profissional que possa realmente dar um suporte melhor. Então, eu acho que ter essas possibilidades nos dá a possibilidade também de trabalhar e de entregar coisas para os nossos clientes. É que o bom profissional, ele vai fazer um bom design no Canva, no Photoshop, seja onde for. Exato. E o cara que só sabe apertar um botão ali, né, pode dominar todos os recursos do Canva, todos os recursos do Photoshop e não vai fazer uma boa entrega. Isso, né? Porque o grande lance da nossa profissão é que antes da gente colocar a mão na massa, a gente pensa, a gente conceitua, a gente idealiza ela. Existe um trabalho de fato de criação ali por trás. Não é simplesmente chegar, a campanha é assim, tá aqui o layout. Não, existe toda pesquisa. Um sistema muito maior em torno disso, vamos falar assim. A redação de um prompt. A redação de um prompt está por trás de um bom profissional. Uma boa redação de prompt está por trás de um bom profissional. Mas tem uma campanha incrível que a Dentsu Brasil fez recentemente, se chama, eles eram para Canon, né, a marca de câmeras, que se chama No Image, No Prompt. Porque no final das contas é o fator humano que sempre vai estar ali por trás.
Se não houver uma imaginação, a IA ela não tem iniciativa de pensar o que você precisa. Isso, então Você assim, tem que descrever se com você não detalhes. tem uma imagem boa de referência, se você não tem um texto bom de referência, ela vai se perder e vai sempre te entregar a mesma coisa, sabe? Então, acho que a gente não pode subestimar, obviamente, o poder das ferramentas, porque, como eu disse, ela potencializou muito, acelerou muito o processo de aprovação, de idealização de materiais. Exato. Mas a gente precisa entender que ela tem um papel fundamental nisso e só. O fator humano, a nossa conceituação, as nossas vivências, o fato de você ser pai, de você ter tido um medo, de você ter tido uma experiência numa viagem, de ter a emoção de montar a primeira empresa. Aí ela não entende isso, ela não sabe o que é isso. Então, ela não experienciou isso, né? Isso. Que é o sentimento que você falou desde o início. E eu até assim, eu sei que a gente já estudou bastante sobre isso, mas o que eu acho interessante é que a gente focava, né, na parte do meu ensino médio, assim, no Enem, tudo, redação. Aí a gente estudava pronomes adequados e tudo adequado. E desenvolvimento, introdução, desenvolvimento, conclusão. Aí tinha vários pontos que a gente dissertava, assim. Faz tempo que eu não faço a redação, mas tinha vários pontos que a gente tinha que analisar para ter uma boa redação. Aí eu vejo hoje a gente construindo um prompt. Aí não, mas a gente tem que dizer como é que a gente quer que a IA se comporte. Não, mas a gente tem que dizer como é que é o nosso cliente, o que é que ele pensa, como é que é o produto. Aí você fica vendo que, na verdade, o prompt, ele é uma redação que um bom profissional sabe fazer, porque não são todos. Exato. É tanto que já existe uma demanda absurda de empresas que procuram por engenheiros de prompt. Assim, é uma profissão. Isso. Um cara que sabe estruturar, escrever um prompt. Tem um amigo meu, Robson, ali. E também o cara que sabe pegar esse prompt e usar na ferramenta certa e entregar os resultados mais consistentes. Assim, é algo legal assim, de se ver como uma necessidade gera novas possibilidades de trabalho, enquanto o nosso mercado cada vez mais está potencializado e a gente vai conseguir fazer trabalhos mais relevantes e trabalhos mais assertivos, né? Os comunicólogos, os publicitários, juntamente com a galera do audiovisual, eu acho que ganhou nesses últimos anos assim uma relevância, eu não vou dizer que maior, porque eu acho que assim, a nossa profissão é relevante. Publicitários, filmmakers, eles são extremamente relevantes. Mas eu acho que a gente ganhou uma visibilidade ainda maior e a possibilidade de fazer coisas ainda mais incríveis assim, nas nossas profissões e com o que nos é dado assim, pelos clientes. É isso. Tem muita coisa para falar ainda, mas o tempo é limitado. A gente pode fazer uma segunda rodada. Se você chopar, eu topo. Até meia-noite, a esposa liberou. Mas é isso. Então, queria agradecer a Johnny, ao Igor. Quiserem dar uma palavrinha final aí, fechando a participação de vocês. Agradecer a oportunidade, foi muito legal trocar aqui com vocês hoje, conversar um pouco, relembrar o início de carreira. Fazia tempo que a gente não via uma troca, assim, uma conversa. Pois eu acho que foi muito produtivo, acho que a gente está trazendo insights, reflexões e conversas legais para o nosso mercado, para os nossos empreendedores. E não fiquem com medo de IA, ela não vai dominar o mundo, ela depende da gente, então a gente vai poder se divertir, ser criativo e fazer coisas legais. Legal, eu quero agradecer o espaço. Robson, agradecer, eu fiquei muito surpreso com o convite e ainda estou surpreso ainda de poder estar participando, fico muito agradecido por poder estar compartilhando esse tipo de conteúdo que é ainda assim visto de uma forma rasa, mas para os profissionais tem sido cada vez mais uma escola, porque eu tenho visto muitos profissionais ensinando, muitos profissionais compartilhando de conhecimento, profissionais próximos a mim. E eu hoje estou me vendo sendo um profissional que está compartilhando algo aqui para crescimento, tanto para as pessoas, mas também aprendendo com vocês que estão aqui. Então, é uma oportunidade muito boa. Espero ter outra, mais 2 horas aí para a gente poder aprender ainda mais e mais. E eu queria deixar aqui uma recomendação bem importante. Siga eu, .igor. Boa. Lá tem seu portfólio. Tem na minha bio vai ter lá, vox.criativo e vox.gallery, a galera quiser consultar. Você usa o LinkedIn? Isso, para me procurar, Johnny William, no LinkedIn, pode me adicionar. Vamos fazer conexões e vamos trabalhar juntos. LinkedIn é chique, né? LinkedIn, o cara... Você vê que o cara tá no outro nível, me siga no... É que nem o cara vai compartilhar o contato, o cara encosta o celular perto do meu, assim, aí, compartilhei, encostou o celular. Nossa. Pra mim eu tinha que adicionar no Orkut ainda. Eu ainda não consegui
avançado no LinkedIn. Eu tava brincando aqui, falta dopamina no LinkedIn para que eu possa viciar. Também, do mesmo jeito. Mas é isso, pessoal. Hoje falamos aqui sobre imagem, sobre layout, sobre criação, criatividade, audiovisual. Se você tem interesse nesse assunto, assiste desde o início. Se chegou aqui agora, reassiste. E tem outros capítulos, já tem outros episódios que a gente já falou sobre bastante coisa aqui no Acelera Marketing. Tem alguns ainda para frente que a gente está gravando, está produzindo. Eu vou estar então, lá? Seja bem-vindo. Eu vou estar. Vai estar nesse. Eu vou estar no Você pode estar lá comentando, dizendo que gostou. Vou estar. Vai ser legal. Já. Vai ser legal. Então Instagram é isso, e tudo. pessoal. Até o próximo episódio do Acelera Marketing.